Olá, boa tarde, satisfação em revê-los novamente aqui. Iremos hoje dar continuidade às nossas aulas, né, de criminologia. Hoje é a aula número 4, onde vamos abordar especificamente a vítima. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Guilherme Degerf, e esse conteúdo é voltado principalmente aos alunos da graduação da Unicecal. Entretanto, também ele é um conteúdo útil para concursos públicos, exame de OAB, enfim. Espero que todos possam desfrutar, né, do conteúdo gratuitamente aqui disponibilizado a todos. Bom, hoje especificamente nós vamos falar da questão da vítima, e aqui nós temos uma figura bem discutível, né, a presença de uma mulher, um homem encapuzado, vindo em direção a ela, de uma certa forma, nos parece a ideia de uma perseguição. Enfim, não entrando no mérito, vamos propriamente seguir ao conteúdo da disciplina. Bom, o objetivo desta aula é que a gente demonstre, né, estude a vítima propriamente dita, né, as fases ao longo da história, como a vítima era vista, as suas espécies, né, de vítimas na classificação atual, e as classificações existentes hoje pelos principais estudiosos da chamada vitimologia. Bom, inicialmente, é preciso que nós resgatamos os conceitos históricos, onde a gente vai observar que há uma divisão em 3 fases ao longo da história. Essas 3 fases são o protagonismo, ou idade de ouro. A segunda fase é a neutralização, ou o esquecimento. E a terceira fase é o redescobrimento, ou revalorização. Dito isso, nós passaremos a ver de uma forma mais detalhada cada uma dessas fases. A primeira fase, chamada de protagonismo, ou idade de ouro, é o período que vai, né, desde o início da conscientização da humanidade, né, enquanto seres humanos, né, enquanto essa percepção da sua racionalidade, e vai até o fim da Alta Idade Média. Então, seja, é a fase mais longa, né, onde há muito pouco, né, digamos assim, de progresso. E é uma fase em que prevalecia a ideia da vingança privada, né? Então, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Então, em que pese todos conhecem já a lei do talião, onde o que você fosse vitimizado, você poderia retaliar aquele autor, né? Então, se você nessa época vivesse e uma pessoa matasse teu filho, né, você teria o direito legítimo de matar o filho desta pessoa que matou o teu filho, né? Então, era a vingança privada, né? Então, o Estado não tinha o protagonismo, né, necessário e o monopólio da punição, né? O que nós temos nos dias atuais, né, a vedação da vingança privada, propriamente dito, né? Então, essa ideia de vingança, ela é superada, né? Pode-se falar de vingança pública nos dias atuais, embora essa ideia de punição apenas por vingança já de muito está superado, né? Então, a questão retributiva, ela tem que caminhar no sentido da prevenção, não a prevenção geral e específica, né, para a sociedade como um todo, mas também a ideia de ressocializar o criminoso, uma vez que ele adentre o sistema penitenciário, como a gente já conversou
nas nossas aulas presenciais, em debates mais críticos, da questão, né, que leva ao final a ressocialização, né, a volta do indivíduo à sociedade, e de que forma a gente deve planejar isso para que ele não vá cair na reincidência e cometa novos crimes, né? Então, essa é a primeira fase, né? Então, onde o olho por olho, dente por dente permanecia, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, para vocês verem a ideia, né? Então, se você tivesse um braço arrancado, você poderia arrancar o braço de quem arrancou o teu braço. Então, percebam que era uma construção onde a vítima, ao ser, né, violentada, ela tinha a possibilidade de violentar. Então, era uma retroalimentação da violência, né, que, em última análise, não nos parece a forma mais adequada para uma sociedade que se diz racional. Seguindo, nós temos uma nova fase, né? Então, a fase da neutralização, o chamado esquecimento, né? Que ela começa ali no final da Idade Média e vai até o Código Penal francês, em que se tem a ideia de que o Estado é o legítimo responsável pelo conflito social e apenas seguia a garantia coletiva, né? Então, a ideia de que a vítima não tem importância, né? Que só interessava, na verdade, que uma vez constatado a autoria, esse autor da infração penal deveria ser punido, né? Como uma forma de demonstração à coletividade de que as pessoas não deveriam praticar crimes, pois se praticassem, o Estado iria os punir, né? Então, aqui, a vítima é deixada de lado, né? Então, nós saímos de uma fase em que a vítima evitava a agressão, né? E passamos a uma ideia de que a vítima caberia ela se manter neutra e o Estado efetivamente iria, digamos assim, vingar essa vítima através da punição da vítima, né? A punição do agressor da vítima, tá? Então, inclusive aqui a legítima defesa ela é deixada de lado aqui, então por um bom período a legítima defesa não é um instituto mencionado nesta fase. E chegamos à terceira e última fase, né, a fase que vai até os dias atuais, né, que é o chamado fase do redescobrimento ou da revalorização. Então, é um período que começa após o término da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, e permanece até os dias atuais. Então, é uma fase interessante, né, porque finalmente a vítima ela é considerada importante no processo, né, onde a criminologia se dedica ao estudo, né. Inclusive, a partir de então, surge uma corrente defendendo a ideia da vitimologia como ciência autônoma, né? Então, para alguns estudiosos, dentro da criminologia, nós teríamos um grupamento à parte, chamaria-se de vitimologia, estudaria somente a vítima. Embora defendam ser a vitimologia uma ciência autônoma, a maioria da doutrina não considerará a vitimologia como uma ciência autônoma, mas como um ramo dentro da própria criminologia, né? Então, é uma ramificação desse conhecimento. Então, é um campo, né, para a maioria da doutrina, a vitimologia é um campo a ser estudado, né, a ser pesquisado dentro da própria criminologia. Então, nós temos o seguinte conceito, de que a vitimologia
é uma ciência que estuda o papel da vítima no crime, trazendo uma posição de equilíbrio, colocando a vítima no local central do crime e não o réu, obviamente respeitando todos os seus direitos e garantias. Então, a vitimologia, ela vem resgatar a importância da vítima, né, como a principal elemento, né, a ser estudado dentro do crime, né, e por que ela é objeto desse criminoso, enfim. Existem vários estudos de aprofundamento que não é objeto da nossa disciplina, né, mas que é importante que vocês tenham a concepção da grandiosidade que se tornou o campo de estudo da vitimologia dentro da própria criminologia, dada a importância que se dá hoje à figura da vítima. Bom, seguindo aqui o conteúdo da nossa aula, nós vamos falar agora das espécies de vitimização. Tá? Então, nós temos aqui 3 espécies de vitimização, né, que são chamadas de primária, secundária e terciária, e nós iremos, a partir de agora, discorrer um pouco sobre cada uma delas. Iniciando na vitimização primária, nós vamos ter que aqui se verifica os efeitos da conduta criminosa em si, podendo ser efeitos materiais ou psíquicos. Né? Então, o exemplo, para nos deixar mais claro essa ideia de vitimização primária, é o trauma gerado numa situação de estupro. Né? Então, vamos imaginar que a mulher seja estuprada, e esse trauma que gera na consciência dela, né, diante dessa violência, esse trauma seria a vitimização primária. Então, é o efeito direto na vítima, né? O primeiro efeito causado quando ocorre o delito, né? Então, a vitimização primária, ela decorre do delito, né? Então, poderíamos também pensar quando uma pessoa é assaltada, né? Então, esse trauma de ter uma arma de fogo ou uma arma branca diante de si, né, provoca um trauma psíquico, né, em que a pessoa realmente fica ali pensando a respeito da sua vida, né? A sua vida corre perigo diante de uma injusta agressão, né, de um criminoso. Né? Então, essa é a vitimização primária. É esse primeiro momento, né, o momento propriamente dito em que ocorre o delito. Seguindo, nós vamos ter a vitimização secundária, que é o sofrimento causado à vítima durante o inquérito policial ou o próprio processo criminal. Tá? Então, no caso do estupro, né, vocês percebam que a mulher ela sofre um problema, né, um trauma no primeiro momento, como vitimização primária, mas ela, ao levar, né, ao conhecimento da autoridade policial e da autoridade judiciária, né, então seja na fase do inquérito policial, ao relatar o caso do seu estupro, tanto a essa autoridade policial ou ao magistrado diante do Ministério Público, ela vai estar participando do que a criminologia vai chamar de vitimização secundária, ou seja, aquele trauma que ocorreu durante a sua vitimização primária, ele retorna, porque quando essa mulher vai descrever a situação em que foi vítima da violência sexual, ela vai ter que puxar da sua memória todo aquele trauma. Então, ela vai, de certa forma, reviver o trauma, né? Não vai deixar aquilo esquecido e vai ter que relatar e responder inúmeras perguntas, né? Que, obviamente, são constrangedoras, dada a questão sexual e a violência ocorrida. E isso aqui, os estudiosos da criminologia e da vitimologia vão dizer que é a vitimização secundária, né? A releitura
a lembrança da vítima daquele momento horrível em que ela foi, no caso, estuprada, né? Evidentemente, tanto na fase policial como na fase do processo em si, Ministério Público, magistrado, né, delegado de polícia, então, todos esses agentes irão fazer inúmeras perguntas a essa vítima, né, que vão despertar nela o trauma vivido na vitimização primária, só que agora no momento secundário, né? Então, é um novo sofrimento, né? E a doutrina vai dizer que decorre do próprio processo, né? O processo da persecução penal, né? Seja no procedimento administrativo, em que o processo penal chama de inquérito policial, seja no procedimento judicial, né? Que ocorre a partir da denúncia do membro do Ministério Público. Seguindo, então, nós vamos adentrar na terceira e última fase da minha vitimização, a chamada vitimização terciária, né, que é justamente o sofrimento causado à vítima em razão da ausência de receptividade social e omissão estatal. Isso aqui é gravíssimo, eu diria, pois revela a crueldade da própria sociedade, né? Então, não raro a gente ver afirmações do tipo, né, no senso comum da sociedade, que determinada mulher foi estuprada porque ela andava com roupas curtas, despertando instintos sexuais nos estupradores, o que é tremendamente um absurdo, né? Ainda mais dado a nossa sociedade pós-moderna, dita racional, né? Então, a vitimização terciária, ela decorre da sociedade em si, né? Então, percebam os absurdos, e isso aqui é muito mais comum do que a gente imagina, né? De certa forma, é um misto de ignorância com o extremo conservadorismo ou uma visão extremamente dogmática, influenciada por vários atores sociais, mas que nada se justifica, né? É preciso que nós tenhamos a ideia clara que o problema do estupro é o estuprador e não a vítima, a mulher, seja lá que roupa ela está usando, né? Então, não podemos defender posições eivadas de preconceito, né? Porque a roupa, ela não é, né, o conteúdo, né? Então, é aquela ideia de que não se pode ler um livro pela capa. Da mesma forma, o fato da mulher usar uma roupa curta, de forma alguma, irá justificar ou atenuar a gravidade da questão do estupro, né? Então, de forma alguma, é possível que se utilize ideias preconceituosas como estas, construídas e muito presentes na sociedade brasileira. E isso é muito comum. Existem documentários recentes em que a gente realmente pode perceber que é dado esse tratamento à questão da mulher. Enfim, é lamentável nos dias de hoje que ainda tenhamos tais concepções. Pois bem, finalizamos aqui as espécies de vitimização. Passaremos agora, propriamente, à classificação das vítimas. Aqui é bem interessante, tá? Então, na ideia da classificação das vítimas, eu busquei os 3 autores, né, mais aprofundados nessas ideias, né? Então, são estudiosos propriamente da vitimologia, né?
o Benjamin Mendelssohn é o próprio criador, né, do termo vitimologia. Depois nós temos o Hans von Hayting e o Elias Neumann, né? Então, esses são os três principais doutrinadores e estudiosos da vitimologia, e eles vão ter, cada um deles, uma classificação própria das vítimas. Nós vamos começar, então, pela classificação de Mendelssohn, né, a famosa chamada escala gradativa de culpa, né? Então, ele vai trabalhar a ideia da contribuição da vítima para a ocorrência do delito, propriamente dito, tá? E então, nós vamos ver aqui em Mendelssohn, nós temos uma classificação em 5 ramos. O primeiro ramo, ele chama de vítima completamente inocente, né? É chamada também popularmente de vítima ideal. O que vem a ser essa vítima ideal ou completamente inocente? Então, é aquela vítima que não contribui para que a ação criminosa ocorra, né? Então, vamos imaginar uma mulher que está andando na calçada, né, com a bolsa num dos seus braços, e de repente veio um pungista, né, e corre puxando a bolsa com força, né, uma direção em que ela não esperava, né? Digamos que ele vem correndo por trás, ela não tem nem tempo de reagir, ele puxa a bolsa, a alça para frente e toma a bolsa dela e sai correndo, né? Então, essa seria o exemplo da nossa vítima ideal, inocente, né? Seguindo, o segundo exemplo que ele dá de classificação da vítima seria a vítima de culpabilidade menor, né? A famosa vítima por ignorância. Então, seria aquela vítima que contribui de alguma forma para o resultado danoso, né? Então, ele vai dizer que as pessoas que frequentam a locais perigosos, digamos, a determinado bairro que tem uma incidência criminal muito grande, a pessoa anda à noite em lugares ermos, com uma iluminação ruim, né? Ou ela está expondo objetos de valor, a pessoa anda distraída com seu smartphone, né, andando pela rua, falando distraidamente no celular, no meio de uma multidão, né? Então, é tudo aquilo em que faltou, né, de certa forma, você analisando o crime em si, faltou alguma cautela, algum cuidado dessa vítima, tá? Então, há um grau pequeno de culpa que ocasiona a vitimização, tá? E essa é a segunda classificação dada por Mendelssohn. Seguindo, nós vamos ter a terceira fase, né, o terceiro exemplo de vítima, chamado vítima voluntária, ou tão culpada, né? Então, é aquela cuja participação ativa imprescindível da vítima para que ocorra o crime, né? Então, vamos lembrar do estelionato, né, onde a doutrina vai falar em torpeza bilateral, né, onde há, pelas duas partes, a ideia da ambição, né? Então, vamos pensar no golpe do bilhete premiado, né? Então, onde a vítima, na sua ganância, acaba caindo nesse tipo de golpe, né? Achando que vai trocar, sei lá, 5 mil reais por 10 mil reais, né? Então, um exemplo esdrúxulo, né? Mas ocorre diariamente, todo dia, né? Sai alguém dando uma desperto para enganar outra pessoa, e outra pessoa, por sua ganância, vai ser enganada, dada a sua ideia de que ela é mais esperta que outra, né? Então, por isso que ele chama de vítima voluntária,
ou tão culpada, né? Então, é aquela pessoa que cai no golpe, né? Cai no estelionato pela própria ambição, né? Pela sua própria característica, digamos assim, pelo seu próprio ânimo de se dar bem, ela acaba sendo uma vítima potencializada e que vai se concretizar efetivamente num caso deste. Seguindo para o quarto exemplo, a quarta classificação, temos a vítima mais culpada que o infrator. Então, é aquela ideia em que a vítima incita, provoca o infrator. Né? Então, muitas vezes, em crimes de lesões corporais, homicídios privilegiados, né, que é aquele que ocorre após uma injusta provocação da vítima. Então, muitas vezes, uma discussão, né, a vítima, diante de uma pessoa, instiga uma reação violenta daquela pessoa, através de uma provocação, né? Então, a própria vítima muitas vezes sabe que aquela pessoa é explosiva, é uma pessoa violenta, e ao invés de cuidar desta questão, ela não apazigua, né? Pelo contrário, ela sabe que a pessoa, né, vive naquele processo, né, de fogo, e ela vai lá e joga gasolina, e aí ela enquanto vítima, ela aumenta o incêndio, digamos assim. Então é essa ideia aqui muito ligado às vezes a crimes passionais. Então percebam que são crimes relacionados a pessoas que já se conhecem, que têm alguma convivência familiar, de amizade, enfim, né? São por isso que a gente fala dos homicídios privilegiados e lesões corporais, né, que muitas vezes ocorrem nessas relações das pessoas em algum momento de incitação ao desequilíbrio alheio. Né? Então, de um lado, a vítima incita o desequilíbrio no infrator, e o infrator tem a sua conduta violenta, o seu crime propriamente dito, incentivado pela vítima. Né? Então, não é raro isso, a gente verifica muito, bem presente na sociedade brasileira, assim como no mundo todo. Seguindo para a última, quinta e última subclassificação dada por Mendelssohn, nós temos a famosa vítima unicamente culpada. Tá? E aqui, essa vítima unicamente culpada, Mendelssohn vai dividir em três ramificações, né, dentro da unicamente culpada. A primeira delas é a vítima infratora, né, então aquela que comete um delito e no final se torna vítima, né, então é justamente o exemplo da legítima defesa, né, então você começa como agressor, né, você começa batendo e no final se torna vítima, né, termina apanhando, digamos assim. Por mais irônico que possa ser, né, então a gente tem alguns conceitos dentro lá da legítima defesa, quando a gente revisita lá o nosso direito penal, parte geral, a legítima defesa ela tem que ser proporcional, né, naquilo para apenas repelir a injusta agressão, né? E muitas vezes se cai numa questão do excesso, né? Então muitas vezes a pessoa repele a injusta agressão, né, e continua agredindo. Né? Então, todo esse excesso, pelo direito penal brasileiro, né, todo o excesso, ele é punido. Né? Então, a legítima defesa ela é legítima na medida em que você utilize da proporcionalidade, né, e daquilo que você possui naquele momento, né, para se defender. Né? Mas isso é legítimo até você repelir a ameaça. Né? Então, é só lembrar do exemplo clássico
um bandido começa a disparar contra você, você dispara nele, acerta um tiro, ele cai, fica sem reação, né? A partir de então, acabou a legítima defesa. Né? Se após isso você vai lá, já neutralizou, né, o criminoso que injustamente começou a atirar em você. A partir do momento que ele está caído no chão, né, ele não tem mais possibilidade de reação ali, se você vai lá e continua atirando contra essa pessoa, ou vai lá e começa a chutar essa pessoa, né, que no primeiro momento ele é o criminoso, né, a partir de então você está já cometendo o excesso. E esse excesso você será punido, né, pelo direito penal, porque a legítima defesa ela termina a partir do momento em que a injusta agressão cessa. Se com um tiro só essa pessoa já caiu e não conseguiu mais continuar atirando contra você, ela não continuou te agredindo, a partir de então você não pode mais utilizar da força como um meio, né, de repelir a agressão, porque a agressão não existe mais. Então, tudo isso é excesso. Tá? Seguindo aqui, nós vamos ter, ainda dentro da vítima unicamente culpada, nós vamos ter a vítima simuladora. Né? O que é essa vítima simuladora? Então, é aqueles casos em que a vítima ela faz uma premeditação, né? Então, ela faz uma falsa acusação de crime, né? Ela acusa uma pessoa, e isso às vezes pode gerar um erro no judiciário. Né? Então, muitas vezes há uma falsa acusação, há uma movimentação da máquina estatal, né, dos poderes públicos, do judiciário em si, e isso pode gerar um erro. Né? Então, é muito comum, seja porque essa vítima, na verdade, ela quer simular e criar um mal a um desafeto, né? A falsa acusação de um crime, né? Ou também há um problema hoje chamado de a questão das falsas memórias, né? É muito estudado pela psicologia, então é muito temerário a questão do reconhecimento facial, o reconhecimento da autoria, né? Então, se isso for feito de uma forma sem a técnica devida, a vítima pode, né, acusar, né, a pessoa indevida. Tá? Por fim, dentro da vítima unicamente culpada, existe a questão da vítima imaginária. Então, a pessoa acredita que é vítima de um crime, mas na realidade nunca ocorreu tal crime. Né? Então, aqui também há a possibilidade de falsas memórias. Né? Então, nós temos um problema seríssimo chamado alienação parental, né? Onde muitas vezes vai se desdobrar, digamos, na mãe ou no pai da criança, né? Alimentando falsas memórias nessa criança, de modo que essa criança possa até alimentar a ideia de que um dos pais, né, agora separados, tenha cometido algum crime, algum tipo de abuso sexual, algum tipo de molestação. Isso aqui é gravíssimo, isso ocorre muito, tá? Isso aqui é um dos temas que mais tem batido a porta do judiciário, né? Então, é necessário muitas vezes uma equipe multidisciplinar, de psicólogos, psiquiatras, assistente social, para realmente diagnosticar de que essa criança ela está imaginando algum crime, né? Que ela tenha sofrido algum crime por parte de um dos pais, mas na verdade isso muitas vezes vai resultar, né, numa rixa, né, entre os pais separados, né, na maneira de prejudicar o outro. Né? Então, uma questão bem grave, tá? Isso aqui tem que ser aprofundado e é um dos problemas que a separação traz muitas vezes quando ela não muito bem resolvida entre os antigos cônjuges, né?
Então, com a ideia de prejudicar uma das partes, infelizmente, um desses cônjuges acaba cometendo um crime, na verdade, induzindo a falsa memória na criança, em que pesa a criança realmente acreditar que ela foi molestada por um dos pais, né? E isso gera a ideia da vítima imaginária, né? Então, na verdade, não há em si a molestação, não há um crime sexual aqui, mas de tanto um dos pais falarem que o outro fez isso, aquilo, induziu as falsas memórias, a criança começa a acreditar que realmente aquilo ocorreu. E isso vai trazer consequências gravíssimas, né? Então, não iremos aprofundar nisso, tá? Mas só para ver como a questão é atual e ocorre todos os dias, né? Em algum nível, há um desdobramento judicial do fenômeno das falsas memórias, decorrente, né, evidentemente, dessa alienação parental muitas vezes presente. Bom, encerramos aqui essa classificação e passamos à segunda classificação das vítimas, feita pelo Hans von Henting. Tá? E aqui é uma classificação mais simples, né? Ele vai classificar em apenas dois segmentos. O primeiro segmento ele vai dizer que é a vítima resistente, ou seja, aquela que agindo em legítima defesa repele uma injusta agressão atual e iminente, né? Então, é a vítima que reage propriamente dita, né? Então, é aquele indivíduo, né, que diante de um crime, ele não aceita, né, a sua vitimização e ele acaba reagindo. Evidentemente, não é um procedimento aconselhado, né, porque muitas vezes até a pessoa preparada ela não consegue ter uma reação a tempo de evitar um mal maior, né? Então vamos pensar num crime patrimonial, num assalto, né? Muitas vezes por você não querer perder aquele objeto material, né? Você acaba perdendo sua vida. Então a reação, né, da vítima nunca é um procedimento aconselhado, né? Mesmo que você tenha uma preparação, porque geralmente o aspecto surpresa está sempre a favor desse criminoso, né? Então, há casos até mesmo de do próprio policial, um lutador de artes marciais, não ter tempo de reagir. Então, infelizmente, o elemento surpresa sempre está a favor do criminoso. Então, a primeira classificação seria essa, da vítima resistente. E a segunda classificação seria a vítima coadjuvante e cooperadora, né? Então, aquela que concorre para a produção do resultado, seja devido à sua imprudência, negligência ou imperícia, seja por ter agido com má fé. Então, percebam que o Von Henting, ele agrupa tudo aquilo que foi classificado anteriormente, naquelas 5 classificações, e ele simplifica e classifica nessas duas formas, né? Ou a vítima reage, ou ela, de algum jeito, colaborou para que o crime ocorresse, né? Então, a imprudência, né, que é fazer mais do que devia, né? Então, sei lá, você não deveria andar num bairro violento à noite, a pé, falando no seu smartphone, né? Uma imprudência, você fez mais do que devia. A negligência, né? Você dormiu com a casa de porta aberta, com a janela aberta, sem nenhum cadeado, sem nenhuma grade, e de manhã constatou que alguém entrou na sua casa e furtou objetos, na sua televisão, por exemplo. Tá? Então se negligenciou. Tá? Ou a própria imperícia, né? Então, pela sua
inaptidão, né, em fazer algo, você acabou sendo vítima desse crime. E ainda ele fala em seja por ter agido com má fé, né? Então aqui entra a questão do estelionato, né, em que você se julga a pessoa esperta, né, e acaba caindo no golpe do bilhete premiado pela sua própria ganância. Então vejam que essa classificação é bem mais tranquila, né, e bem sucinta, né, não havendo muito o que se falar, né, então não havendo reação por parte da vítima a, evidentemente, cooperação. Seguindo para a nossa terceira e última classificação, nós temos aqui a contribuição do Elias Neumann. Tá? O Elias Neumann ele vai trazer uma classificação subdividida em 4 aspectos. O primeiro aspecto ele vai chamar de vítimas individuais, né? Então, são propriamente as vítimas clássicas, né? Que a gente olha um crime patrimonial, né? Um crime violento, onde há uma individualização bem clara do autor e de quem é a vítima em si, né? Então, é aquela ideia ligada às pessoas físicas, né? Como vítimas, né? Então, fulana foi estuprada, ciclano foi assaltado, né? Mévio foi assassinado, né? Vítima de um homicídio, enfim. Onde, nessa classificação de vítimas individuais, você consegue identificar a pessoa física que é a vítima daquele delito. A segunda subclassificação dada por Elias Neumann seriam as vítimas familiares. E aqui é bem interessante, porque ele vai classificar as vítimas de maus tratos, aquelas pessoas vítimas de agressões sexuais, né, que ocorrem no âmbito familiar ou doméstico, né, então, geralmente aqui ele consegue identificar que há uma grande concentração que essas vítimas sejam aquelas justamente mais frágeis fisicamente, né, historicamente reprimidas, sejam mulheres e crianças, né? Então, nos dias atuais, infelizmente, ainda temos muitas vítimas de maus tratos e agressões sexuais, né? Nesse espaço de convivência, né? Onde a proximidade e os laços familiares deveriam ser, pelo contrário, né? Um ambiente de amor, de empatia, acaba se convertendo num ambiente de violência doméstica, né? Onde mulheres e crianças são molestadas sexualmente, né, ou recebem maus tratos, ou são objetos de algum tipo de violência, né, até com lesões à sua integridade física, lesões bem graves, tá? Então essa seria a segunda subclassificação do Elias Neumann. A terceira subclassificação dele as chamadas vítimas coletivas, né? Então, ele vai dizer que ocorrem os delitos que lesionam ou colocam em perigo justamente bens jurídicos, onde o titular não é uma pessoa física identificada, né? Então, aqui, a vítima, ela é despersonalizada, né? Ela não é uma pessoa física em si, e há, de certa forma, um anonimato entre o delinquente e a vítima. Então, ele vai exemplificar que são justamente os crimes financeiros, né? A gente tem problemas de corrupção, lavagem de dinheiro, e os crimes contra os consumidores, né? Onde há aquelas formações de cartéis, enfim, combinação de preços, enfim, onde a sociedade como um todo, seja ela classificada como consumidores, né? Sociedade brasileira, então você não vai personificar a vítima em apenas uma pessoa, mas a toda uma coletividade, e há realmente uma coletividade que é prejudicada por esses crimes aqui, muitas vezes não perseguidos, né, com a rigorosidade que deveriam, né, ser, né, embora hoje no Brasil nós tenhamos
uma atuação elogiável, né, dos chamados GAECos, né, feitas pelos membros do Ministério Público, uma força-tarefa junto com policiais das diversas instituições policiais, onde se juntam esforços para combater essa grande criminalidade, né, geralmente muito organizada, né. Seguindo, nós vamos adentrar, então, na quarta subclassificação do Elias Neumann, né, a última classificação dele, né, a quarta e última, onde ele vai falar que existem as vítimas da sociedade e do sistema social. E ele vai falar que essa modalidade ela vem se tornando cada vez mais rotineira, corriqueira na realidade social, né? Então, isso aqui é uma postura dele bem crítica, onde ele critica o sistema social em que vivemos, onde há um efeito devastador, né, do capitalismo através da concentração de renda que todos nós sentimos no dia a dia, né, onde a gente percebe que as pessoas ricas, né, os bilionários, estão cada vez mais concentrando a renda e o capital, e as pessoas tendo cada vez mais dificuldades, né, em sobreviver, né. E, infelizmente, há um problema da exclusão social e da concentração de renda, né. Então, se de um lado a renda se concentra, evidentemente a gente tem um desequilíbrio e as pessoas vão se tornando frágeis e cada vez mais pobres na outra ponta, né, sendo excluídas muitas vezes da nossa sociedade atual, né, na nossa sociedade do consumo. E dito isso, ele vai mostrar as consequências, né, das vítimas da sociedade, do sistema social. Ele vai falar justamente das mortes diárias nos corredores de hospitais públicos, onde falta leitos, né, onde falta investimentos, onde falta dinheiro, né. Então, muitas vezes, essa falta de dinheiro e de leitos hospitalares, ela é uma culpa que vem lá da corrupção, né, entre alguns políticos, né, que atuam junto com grupos empresariais, né, então há sempre a corrupção no sistema público, ela tem uma parceria privada muito forte, né, muitas vezes é esquecido do seu lado, né, então muitas vezes as pessoas criticam os políticos, mas esquece que para essa corrupção política existir, é preciso de que os grupos empresariais, na verdade, estejam atuando junto, né, liberando esse dinheiro e retroalimentando esse sistema que vai causar o nosso caos social, a nossa exclusão social e as mortes de milhares de pessoas no nosso sistema de saúde, né? Então, também ele vai falar de homicídios cometidos por milícias, né? E isso aqui se revela que tanto as milícias como os traficantes, né, eles se revertem de modalidades que se fortalecem pela ausência do Estado, né? Então, a ausência do Estado nessa ideia de que cada vez eu tenho menos Estado e menos atuação do Estado vai gerar esses problemas sociais inegáveis, né? Então, faltando dinheiro, investimento estatal, é um ambiente propício para que terceiros, né, e criminosos se apropriem desta possibilidade de atuar onde o Estado não está atuando, né? Então, evidentemente que os malefícios ocasionados são imensos. Então, essa classificação, essa é a quarta e última subclassificação de Elias Neumann, das vítimas da sociedade e sistema social, é talvez um dos pontos mais interessantes que nós tenhamos hoje para serem estudados, né? E como esse processo tem realmente crescido no nosso âmbito, seja nosso âmbito de Brasil, na América Latina, enfim, né? Onde a criminalidade organizada ela vem crescendo muito, né? Tanto
pelo tráfico de drogas, armas e munições, tráfico de pessoas, né, tráfico de seres humanos, crimes ambientais, milícias, enfim, todos esses problemas sociais, eles estão muito presentes, né, na nossa sociedade. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre os caminhos que estão sendo tomados. Tá? A aula de criminologia sobre vítima, os objetivos foram apresentados aqui, né, as classificações, as fases históricas e as espécies de vitimização. E por aqui damos encerrado a aula de hoje. Agradeço a presença de todos. Solicito que quem puder compartilhe os nossos vídeos, as nossas aulas, se inscreva no canal, né, e ative as notificações. Ativando as notificações, que é aquele sininho que tem ali do lado, toda nova aula que for postado no canal aqui, sempre com conteúdo jurídico, voltado à graduação e até mesmo a concursos públicos, vocês serão informados de forma imediata. E era por hoje isso, né, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a visualização de todos. Espero retomar aqui novas aulas e que vocês estejam gostando do canal e estamos abertos às sugestões. Forte abraço a todos vocês. Tenham um bom domingo.